Show! Estamos no ar, vamos dizer assim. Vamos... Eita, danado. Que maravilha. É muito bom testar as coisas antes, né? Para não acontecer isso. Pronto, agora sim. Só explicando o que aconteceu, é porque quando eu projetei aqui os meus slides, eu perdi a tela de vocês. E eu vou agora apresentar os slides. É bom que só fazer essas coisas antes, né? Antes da gravação. Mas vamos lá, gente. Perdoe essa falha técnica breve aí. Vamos conversar hoje sobre direito do trabalho. Essa, ainda que não cronologicamente, mas essa é a nossa quarta semana, nosso quarto encontro e, de certa forma, quarta oportunidade de fazermos um debate sobre legislação aplicada ao nosso curso técnico. Essa semana, a gente vai começar hoje algumas discussões sobre noções e princípios do direito do trabalho. No fórum, vocês vão ter a oportunidade de fazer uma discussão quanto à reforma trabalhista a partir de um artigo que um colega postou para vocês, um colega, outro professor, que fez um debate a respeito das alterações na legislação trabalhista. E aí, assim, eu hoje vou falar naturalmente da nossa CLT, mas de uma maneira mais principiológica. Em outras palavras, a gente não vai discutir artigo a artigo. A gente vai conversar sobre relações de trabalho, relações de emprego, que configura um empregado e um empregador, mas numa lógica muito mais geral. E por que eu acredito que essa é a melhor forma? Porque a legislação muda ao sabor dos ventos. Ao sabor de alterações políticas, a nossa legislação muda o tempo todo. Quando a gente entende o princípio, fica mais fácil de a gente compreender as alterações que eventualmente acontecem. Porque o que está por trás de uma lei sempre é o seu princípio geral, seu princípio básico. Então, nesta linha de raciocínio, o nosso foco nesse encontro de hoje vai ser isso. Uma compreensão sobre o que é trabalho para começarmos. E aí eu levanto já esta temática. Se eu perguntasse, Vanessa, quem é você, de sopetão, eu imagino que você iria me dizer algumas definições mais relacionadas ao que você faz profissionalmente. Talvez você me diga, eu sou uma estudante do curso técnico em administração. Talvez você me fale de alguma relação de trabalho ou de emprego que você tenha. Talvez você fale sobre experiências ou planejamentos que você tem para o futuro. Mas eu espero que você e nós que estamos conversando sobre isso, tenhamos em mente que essa pergunta é muito mais complexa do que parece. E em nossa sociedade, ela tem um condão de sempre girar em torno do que a gente faz. Ora, se eu te perguntasse, Paulo, quem é você? Você poderia me dar uma infinidade de respostas. Você ia falar que você é talvez pai, que você certamente é filho, que você tem talvez uma esposa, que, enfim, você irá me falar de algumas relações pessoais suas e, a rigor, essa resposta não vai estar errada, porque quem somos é muito mais do que o que fazemos profissionalmente. Mas, na prática, Clevaneide, a gente tem o costume de resumir quem somos a uma profissão. E eu digo isso porque é um padrão geral em nossa sociedade. Quem é você? Eu sou professor. Quem é você? Eu sou motorista. Enfim, a gente meio que resume a uma finalidade econômica. E isso revela muito sobre a nossa sociedade. Revela muito sobre as relações que temos e o quanto o capital tem um papel chave em toda a nossa cultura. É como se a gente se resumisse ao que fazemos. É como se nós
nos limitássemos a, de certa forma, se traduzir em algo coisificável. Olha que palavra horrível. Mas a ideia é exatamente essa. Quando a gente se coisifica, a gente, de certa forma, se diminui e se transforma, de certa forma, em mercadoria. É como se fôssemos simplesmente uma engrenagem, uma ferramenta. E o nosso curso tem um papel-chave nessas discussões. Eu adoro essa tirinha da Mafalda que vocês estão vendo aí no meu slide. O que é que ela, discutindo com um personagem, diz? Ele fala, tudo bem trabalhar para ganhar a vida, claro, mas por que é preciso desperdiçar a vida que a gente ganha trabalhando para ganhar a vida? Putz, que paulada, né, gente? Que paulada. É como se a gente, o tempo todo, estivesse correndo atrás de ganhar a vida e esquecesse de vivê-la. E por que eu estou começando tão filosoficamente? Porque todas as relações de trabalho giram em torno deste contexto, desta lógica de produção. E as alterações em nossa legislação, elas sempre giraram em torno de favorecer o capital. E isso, sem sombra de dúvidas, é um problema para nós que não tivemos a sorte de nascermos herdeiros. Nós que precisamos trabalhar para comer, precisamos ter em mente que o trabalho, sim, faz parte da nossa identidade, mas ele não pode resumir quem somos. Pois, porque se assim deixarmos que aconteça, a gente vai se transformar exclusivamente em uma mercadoria. E a propósito, gente, vocês conhecem essa imagem que eu estou demonstrando aí no slide? Isso daí, para quem nunca viu, para quem nunca ouviu falar, é um tripálio. Sim, gente, tripálio. É um instrumento medieval de tortura. A própria palavra trabalho tem sua origem em um instrumento de torturar pessoas. Outra paulada, né? Eu não sei como é que vocês absorvem essa informação, mas é muito curioso a gente pensar. Pois é, André, agora as peças se encaixam, né? Mas é muito curioso mesmo a gente pensar sobre a origem deste termo e as aplicações que hoje fazemos dele. E aí eu volto para a tirinha da Mafalda, eu volto para uma série de outras reflexões possíveis que se faz sobre isso. Porque você tem de um lado o capital, você tem de um lado os capitalistas, aqueles donos de meios de produção, e do outro você tem nós, que somos pessoas que vendem a nossa força de trabalho. E neste condão, necessariamente, vira e mexe, faremos coisas que não são exatamente agradáveis. Coisas que não necessariamente gostaríamos de fazer. Então, por que é que raios eu estou falando sobre isso? Não, Felipe, não é para deprimir vocês. Hoje é dia de festa. Já já vários de vocês vão estar lá em Felipe Amorim. Hoje não é. A minha intenção com essas reflexões não é nos diminuirmos para que a gente se apequene. Não, por favor, não achem que eu estou fazendo isso. É muito mais um mecanismo para que a gente conheça como é que a sociedade funciona. E mais que isso, aliás, o mais é isso que eu acabei de dizer, mas também tem uma outra finalidade de eu puxar esse debate para a gente começar essas discussões. É para que a gente entenda a função das leis trabalhistas. Elas existem para minimizar esse jogo de forças. Porque, de fato, eu tenho o capital que é absurdamente forte e dita as regras da nossa sociedade. Do outro, eu tenho nós, trabalhadores. Esse jogo de forças é muito desequilibrado. Se eu tenho uma porrada de força política e econômica aqui,
aqui eu tenho uma coisa muito diminuta quanto à possibilidade de representação, e eu diria até força social de transformação. E, gente, antes que vocês me achem o maluco comunista, essas reflexões não fazem parte de uma corrente ideológica em particular. Isso diz respeito ao funcionamento do nosso tecido social, porque, inquestionavelmente, o jogo de forças não é equilibrado. Você tem pessoas com um potencial de capital que se convertem em força e domínio político. E nós, do outro lado, sequer conseguimos nos harmonizar quanto ao dia de fazer uma prova. E eu não tô reclamando de nada, não, gente. É só uma característica da nossa sociedade. A gente tem pensamentos distintos. Nós, enquanto trabalhadores, de maneira geral, temos maior dificuldade de nos organizarmos, enquanto os possuidores e donos de capital, por sua vez, não. Até porque eles fazem isso por meio de sua força e poder político, na maioria dos casos. E para que existe a legislação trabalhista? Justamente para isso, para minimizar essa equação. Porque trabalho não é o simples gasto de energia. Trabalho é geração de valor. Essa geração de valor diz respeito, em muitas situações, a oferecer um serviço sem o qual o teu oferecimento, aquela pessoa teria dificuldades, problemas. É você que conserta um ar-condicionado, é você que sabe lidar com equipamento de som, é você que consegue fazer algo que sem você o outro lado teria dificuldades. E percebam nesta relação que não necessariamente isto ocorre em uma conversão de remuneração. É só a gente pensar da seguinte forma. Gente, qual é a coisa mais importante para o futuro de uma sociedade? Andresa, você sabe que a resposta são as nossas crianças. E aí, Valécia, apesar das crianças serem a maior, vamos dizer assim, o maior patrimônio para o nosso futuro, quanto a sociedade de fato protege estas crianças? Quanto, por exemplo, uma pessoa que atua como cuidadora destas crianças recebe, por exemplo, em uma creche infantil? Ora, é só você comparar o salário destes profissionais com o salário de outros profissionais que fazem coisas, sem sombra de dúvida, menos importantes para o futuro da nossa sociedade. Então, não necessariamente a importância de uma profissão vai se converter na remuneração que ela tem. Ora, imagine uma greve de jogadores de futebol. Agora, do outro lado, imagine uma greve de garis, de profissionais que limpam as nossas ruas. Quem vocês acham que vai impactar mais no nosso dia a dia? Vocês sabem a resposta, ela é óbvia. É óbvio que os profissionais que atuam com a limpeza urbana têm um papel muito mais importante no nosso dia a dia. A despeito disso, quem tem melhor remuneração? Vocês sabem de novo a resposta. E isso tem a ver com uma característica da nossa sociedade. Nós giramos em torno da produção de riquezas. E essa riqueza tem a ver com os recursos utilizados e disponíveis. E isso diz respeito à geração de valor para alguém, não simplesmente um gasto de energia que é feito. Tem uma... Só para a gente fechar essas reflexões, que elas são muito importantes para a gente entender para que servem as leis trabalhistas. Tem uma história muito conhecida de Herón de Alexandria, lá do século I. Ele conseguiu criar uma máquina incrível, era a eolipila, perdão.
ela era um protótipo de uma máquina que conseguia mover coisas utilizando vapor. Ela utilizava calor para, de certa forma, transportar coisas, mover coisas. E quando ele levou essa proposta para o rei dele da época, o cara simplesmente não entendeu por que ele iria dar atenção a um projeto como esse. Para que ele iria querer máquinas fazendo o trabalho de pessoas? Ora, século I. Qual era o recurso produtivo mais utilizado? E perceba que eu tenho sim noção de que eu estou falando um absurdo do ponto de vista humanitário. Porque você sabe que a resposta são os escravos. Você sabe que lá na Alexandria, você, enquanto rei, utilizava-se de mão de obra escrava. E isso é, sim, um absurdo do ponto de vista humanitário. Mas na perspectiva deste déspota, na perspectiva deste rei, não fazia sentido você investir energia, capital em um projeto de uma máquina quando você tem outras ferramentas que fazem o mesmo que essa máquina. Olha o que eu falei, ferramentas. Aqueles escravos não eram enxergados como pessoas. E aí, lá no século XVIII, perceba, 18 séculos depois, lá na Inglaterra, inventaram a tal da máquina a vapor. Isso causou a Revolução Industrial. Isso fez com que a sociedade meio que alterasse todos os seus patamares de produção. As indústrias surgiram, as indústrias começaram a fazer produtos em larga escala e a mão de obra se transformou. O que eu fazia antes com um só profissional, que ele confeccionava, por exemplo, um tênis, agora eu faço, na verdade não era um tênis, vocês sabem que eu estou exagerando, eu estou frescando aqui. Agora você tinha uma linha de produção recheada de máquinas e o processo era fracionado em etapas. Só que aconteceu neste contexto um jogo de forças que se confrontaram absurdamente na luta por melhores condições. E se eu tinha os capitalistas lá na era industrial, com um poderio econômico ainda mais intenso proporcionalmente do que hoje, eu tinha talvez uma classe trabalhadora que reivindicou por condições e ela promoveu uma série de revoltas. E se hoje a gente tem um processo industrial ainda mais automatizado, isso foi fruto, sim, de avanços tecnológicos indispensáveis para o conforto da maioria de nós, mas isso também teve um plano de fundo que intensificou o que conhecemos hoje como desemprego estrutural. Desde o século XVIII que as máquinas substituem o nosso trabalho humano. E se lá no século I a máquina a vapor foi dispensada porque existiam outras formas de realizar o trabalho, no século XVIII a percepção cultural era outra. E você, enquanto tecido social, não aceitava mais ser tratado como uma mera ferramenta. E ainda que de maneira muito tímida, não dá para comparar o avanço em relação a tratamento que aquele operário lá no século XVIII recebeu, porque pelo menos agora ele era visto como uma pessoa, diferentemente daquele escravo do século I. E por que isso acontece? Legislação. A legislação trabalhista tem um pezinho muito forte destas reivindicações. A nossa CLT, por exemplo, nasceu lá na década de 40. E ela tem uma origem de um contexto de industrialização em que o sindicalismo, por exemplo, teve um papel chave, um papel crucial nessa luta de forças que, de alguma forma, era equilibrada por meio da lei.
E aí eu espero que, depois de toda essa contextualização, esteja claro a motivação para a gente estudar leis, para a gente entender, de certa forma, o que protege essas relações sociais. Para que, ainda que o jogo de forças seja desequilibrado, eu tenha uma proteção mínima para esse lado que tem menos força, não ser sempre esmagado por este que tem poderio econômico e político. E o nosso curso tem um papel muito ambíguo em tudo isso. Nós temos uma certa dificuldade, porque enquanto administradores, nós não somos donos dos meios de produção. Talvez eu possa empreender e montar a minha fábrica de chocolates. E aí vai ser uma relação diferente. Mas em dado momento, a depender do tamanho da minha instituição, eu vou precisar de outras pessoas que me auxiliem nessa administração. Eu vou precisar de um apoio para esta gestão. E nós, enquanto técnico em administração, técnicos e técnicas em administração, estamos estudando exatamente sobre isso, sobre essa relação entre quem administra e quem labora, quem trabalha. Porque de um lado a gente tem aqueles que fazem e do outro aqueles que atuam com fazer com que os outros façam. Esse é o nosso papel. Os administradores e administradoras atuam essencialmente com não apenas o fazer, mas principalmente com o fazer com que os trabalhadores façam. Inclusive porque também somos trabalhadores. Inclusive porque também atuamos no fazer. E, sobretudo, porque temos a responsabilidade de gestar a partir do concílio de interesses. Esse é o nosso motivo central. E é por isso que a administração é tão importante para o nosso tecido social. Porque nós atuamos com a prática de conciliar interesses. Esse é o nosso trabalho primordial. Tá claro até aqui, gente? Eu adoro esse silêncio. Obrigado, Eliane. Obrigado. Valeu, Janaína. Vamos lá. Continuando. Vamos discutir direitos trabalhistas a partir da nossa Constituição Federal. Eu comentei com vocês em nosso primeiro encontro que existe uma coisa chamada Carta Magna. Essa Carta Magna é como se fosse as regras do nosso jogo chamado Vivência em Sociedade. Esta Carta Magna tem 2 artigos que eu recomendo fortemente que vocês deem uma leitura. E não, eu não vou pedir para vocês decorarem o que tem nesses artigos. É só para a gente contextualizar. O artigo 6º fala sobre direitos sociais e discute direitos à educação, saúde, alimentação, trabalho. Lembra que eu comecei falando para vocês que trabalho constitui a nossa identidade? Ao ponto de que, se eu perguntasse a Andresa quem ela era, talvez ela falasse sobre o trabalho dela. Se eu perguntasse isso a Paulo, ele ia no mesmo sentido? Então, trabalho é um direito social da nossa Carta Magna. A nossa Constituição Federal prevê que nós temos o direito de trabalhar. E até que ponto isso é algo positivo, considerando as raízes históricas do trabalho, né, Andreilson? Não sei se isso é uma coisa tão bom assim, mas é curioso a gente pensar que o trabalho constitui parte de quem somos e, sobretudo, de quem seremos. Ele constitui uma parte subjetiva crucial, inclusive para a nossa sanidade e vivência em conjunto. Lá no artigo 7º da nossa Constituição, ele descreve uma série de direitos sobre como é esse trabalho. Fala sobre, por exemplo, o direito a ser remunerado ao descansar no final de semana. O direito, por exemplo, de gozar de férias. O direito, por exemplo, de ter condições mínimas de acesso ao trabalho. E há uma série de direitos elencados lá no artigo 7º. Recomendo fortemente que vocês deem uma lida nisso. E eu posso postar para vocês esse artigo 7º
ele é um pouco extenso, mas vale cada, vamos dizer assim, linha que a gente lê dele. Pelo menos para a gente compreender o que temos direito. Mas eu não vou discutir isso tão a fundo, porque a minha intenção aqui, como eu disse para vocês no início do nosso encontro, não é a gente estar descrevendo as minúcias de cada artigo. Eu estou levantando alguns artigos, mas para a gente contextualizar. E aí, nesse condão de contextualização, cabe citar o artigo 2º da nossa CLT, que não por coincidência tem uma relação direta com o que a gente viu na aula 1, quando a gente discutiu essa relação entre empregado e empregador. Lá no artigo 2º da CLT, é dito que considera-se empregador a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal do serviço. Vocês já viram isso, não já? Sim. Eu falei mais ou menos sobre isso com vocês quando a gente estava discutindo a definição de empresa lá do nosso Código Civil. E uma das coisas que indiretamente foram ditas é que essa relação ela é constituída por um acordo formal entre duas partes. Esse acordo formal necessariamente estará expresso em uma formalização em documentos institucionais regidos pelo Estado. E aqui, eu estou falando, por exemplo, da nossa carteira de trabalho, eu estou falando, por exemplo, da nossa necessidade de termos um FGTS, que é o Fundo de Previdência, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, e isso é feito a partir de um RAIS. É um documento que todo empregador constitui e envia para o Ministério do Trabalho para formalizar que contratou você. E aí, gente, nessa contratação, a gente pode discutir vários tipos de relação. Existem as relações de trabalho e as relações de emprego. A relação de emprego, que é a regida pela CLT, ela é mais comum, mas existem outros tipos de relação. Eu trouxe para vocês, quando a gente estava lá na aula 1, na aula 2, na verdade, aqui, lá na aula 2, quando a gente estava falando sobre o conceito de empresa, a gente discutiu um pouco sobre o autônomo. E eu disse para vocês que o autônomo é diferente do empresário. E eu falei para vocês que o autônomo são aquelas pessoas que não empresariam porque elas prestam um serviço pessoalizado. E veja, existe uma visão que separa este autônomo do profissional liberal e coloca o profissional liberal como aquele que tem um conselho de classe. É o dentista, é o médico, é o advogado, é a psicóloga, é a fisioterapeuta, é a enfermeira. São essas profissões que têm um conselho de classe que regula como funciona. Esses são os profissionais liberais, segundo essa lógica de trabalho. E existe, dentro desta discussão, os autônomos, que seriam aqueles profissionais que atuam sem conselho de classe, eletricistas, bombeiros hidráulicos, profissionais que têm um outro tipo de formação, uma formação um pouco mais técnica, uma formação um pouco menos relacionada a conselhos de classe. Essa é uma maneira de enxergar esse assunto. Do ponto de vista prático, que diferencia um do outro, é muito mais uma questão, talvez, de como se olha para esse fenômeno. Na prática, o que a gente tem que entender em fins dessa disciplina é que estes profissionais não são, no exercício de suas profissões, empresários. Eles atuam como autônomos. E aí isso não significa que eu, enquanto bombeiro hidráulico, não posso criar uma empresa em que eu agencio e tenho outros bombeiros hidráulicos trabalhando para mim. Eu posso muito bem ter uma gama de encanadores que prestam serviços para a minha empresa, mas percebam o que eu acabei de falar, minha empresa. Nessa nova situação
eu não vou estar atuando como um autônomo, eu vou estar atuando como um empresário, porque eu exerço aquela ação do ponto de vista profissional, com finalidade econômica, com habitualidade e profissionalismo. A gente falou sobre isso, vocês fizeram inclusive uma atividade nesse sentido. Tem um terceiro vínculo, que é o estagiário. O estagiário tem uma lei específica sobre como ele desenvolve suas atividades. Ele tem direito, sim, a férias, ele tem direito a uma série de coisas que muitas vezes, infelizmente, são negligenciadas pelas empresas, muito mais por uma questão de, vamos dizer assim, descaso mesmo. Mas o estagiário é, sim, um agente com relações de trabalho muito bem definidas entre o que se pode exigir dele e o que se não pode. E existe também uma relação de trabalho prisional. Aqui eu estou falando das pessoas que estão no cumprimento de penas. Por alguma razão, elas foram detidas e elas, na penitenciária, em algumas penitenciárias, elas conseguem desenvolver alguns trabalhos e isso ser abatido em sua pena. Naturalmente, elas precisam ter uma remuneração por isso. E, formalmente falando, você não pode trabalhar, oficialmente falando, né? Claro que a gente está discutindo aqui o direito como ele deveria ser, não necessariamente como ele é, mas esse vínculo de trabalho prisional ele é muito bem definido em lei. Ele é relativo não só à conversão de pena, mas ao recebimento de remuneração pelo que se trabalhou. Se isso ocorre na prática ou não é uma outra discussão. Mas são coisas do nosso país. Existe ainda um quinto vínculo, que é o vínculo institucional de trabalho. Aqui eu estou falando de servidores públicos. Pessoas que foram aprovadas em concurso público e, por isso, elas são regidas por outro sistema de trabalho. Elas atuam em nome do Estado e, para isso, elas necessariamente têm que ter uma formação específica para o que fazem. Existe uma legislação específica para reger os servidores públicos. Em nível federal, a gente tem a 8.112. Em nível estadual, tem uma legislação específica para cada estado, assim como em nível municipal, tem uma lei que rege estas relações institucionais. E, a depender da cidade, cada uma delas vai ter, para os seus servidores públicos, um plano de cargos e salários específico para cada categoria. Vai de cidade para cidade isso. O sexto e último vínculo de trabalho, ele tem uma diferenciação, porque ele não é exatamente um vínculo de trabalho, aí já é um vínculo de emprego. É a nossa famosa CLT. Essa CLT, ela tem algumas características que precisam estar postas para que seja configurada como um vínculo empregatício. A primeira delas tem a ver com a pessoalidade. Você não pode chamar uma contratação de uma pessoa jurídica como um vínculo empregatício. Por quê? Porque quando você contrata um funcionário, você está contratando uma pessoa. Valécia, eu contrato você para, por exemplo, ser a minha advogada. Perdão, advogado não, advogado é outra situação, né? Conforme eu acabei de dizer. Mas eu contrato você para ser uma profissional que vai trabalhar na minha empresa como gerente administrativa. Veja, eu estou contratando Valécia. Ao contratar Valécia, não faz sentido que ela contrate o Felipe para fazer o que eu contratei ela. Por quê? Ainda que algumas empresas, ainda que haja terceirização, em alguns casos até quarteirização, isso é uma outra relação. Isso não diz respeito a uma relação empregatícia, porque se eu contratei Valécia, eu não contratei Felipe.
Então, eu quero que Valécia preste esse serviço para a minha empresa, não Felipe. Se ela vai atuar dessa forma e se eu vou aceitar, isso é uma outra discussão. Mas do ponto de vista de relações empregatícias, se Valécia eventualmente fizesse isso, se configuraria como uma quebra do contrato de trabalho. E veja que a pessoalidade tem uma lateralidade com a pessoa física. Eu até posso contratar empresas, isso é muito comum. Acabei de citar, por exemplo, a terceirização ou até quarteirização. A contratação de empresas para prestação de serviços é algo muito comum e uma tendência em várias instituições. Mas, de novo, isso é uma outra relação. Não é que não pode, gente. É que, ao fazer isso, eu não estou promovendo relações de emprego. Eu, de fato, estou prestando relações de trabalho, mas é uma relação distinta do que a gente está discutindo aqui enquanto direito do trabalho. É fato que algumas empresas têm, de certa forma, se aproveitado destas práticas para dar um drible na nossa legislação, já que a CLT ela possui uma série de direitos trabalhistas que não se aplicam a pessoas jurídicas. Os direitos trabalhistas são específicos para relações de emprego. Se eu contratei Valécia, é diferente de eu contratar a empresa de Valécia. O que hoje tem sido comum é o que eu conversei com o Renato na nossa aula síncrona anterior. O fenômeno da pejotização. E a gente vai falar sobre isso hoje ainda. Mas é fato que para se configurar uma relação de emprego, eu tenho que ter a pessoalidade ao contratar pessoas físicas e não jurídicas. Uma outra característica necessária é a habitualidade. Ou seja, não é que necessariamente eu tenho que ter aquele empregado trabalhando todos os dias em horário comercial, de segunda a sábado, cumprindo 44 horas semanais. Eu posso ter vários regimes de trabalho possíveis, desde que haja uma habitualidade. Ou seja, não é que eu chamo aquele cara de vez em quando, é que há uma frequência definida. E por que isso é importante, gente? É importante que a gente entenda esses vínculos e essas características para a gente compreender a fundo quando alguns empregadores tentam driblar a lei. E é importante que a gente entenda isso na função de administrador para que nós não sejamos esses agentes que conscientemente ou não passam por cima da lei. Uma quarta característica dessas relações de emprego é a subordinação. E veja, subordinação não é o mesmo que submissão. Não é que a partir do momento que Cláudia me contrata, eu viro capacho para fazer tudo que ela quiser, não. Eu, de fato, sou subordinado dela porque ela me contratou como empregado dela. Mas isso não significa que ela pode me mandar fazer o que ela quiser. O nosso contrato de trabalho vai ter regras claras. Ela me contratou, por exemplo, para pintar a casa dela. E eu vou pintar a casa dela. O meu contrato de trabalho não prevê, por exemplo, eu fazer a comida da família dela. Então, veja, essa relação de emprego, ela tem sim um condão de subordinação, mas isso não significa que essa subordinação vai implicar fazer tudo que o contratante deseja. Eu tenho uma clareza sobre o que, para que eu fui contratado. Professor, tu tá contando piada, né? Porque eu trabalho de caixa num supermercado. Eu fui contratado como caixa num supermercado e eu só sou caixa nos dias de sábado, porque segunda eu sou repositor, terça eu trabalho pegando pesado, quarta eu limpo o... Enfim, vocês entenderam
que, de fato, existe sim isso, é uma característica comum em muitas instituições, o que não significa que seja uma prática correta do ponto de vista das relações de emprego. Professor, e aí? O que é que eu faço? Então, aí tu entendeu por que a minha fala inicial filosófica é tão importante? Para que a gente tenha consciência e compreensão das nossas leis e tenha, de certa forma, mais conhecimento sobre o que nos rege, o que nós temos de mecanismos de proteção contra o poderio econômico do capital. Falando em capital, existe um quinto elemento crucial para essas relações de emprego, que é a onerosidade. É necessário que eu receba um salário. Eu, enquanto empregado, preciso receber um salário, uma remuneração pelo que eu estou fazendo. Ah, professor, mas existe o trabalho voluntário. Veja o que você acabou de dizer. Trabalho voluntário não é uma relação de emprego. A relação de emprego, ela é sinalagmática. Ela é consensual, bilateral e comutativa. Tu tá doido, macho? Que diabo que tu tá dizendo? Calma, tenha nervo. Tenha nervo. Eu estou querendo dizer que as relações de emprego não são obrigatórias. Eu não sou obrigado. Eu não vou ser chicoteado se eu não quiser trabalhar para a Cláudia, que me manda fazer o almoço da família dela, quando eu fui contratado para pintar a casa dela. Ou seja, se eu vou trabalhar numa relação de emprego para a Cláudia, ela é consensual, não obrigatória. Essa relação também será bilateral. Eu terei duas partes envolvidas. Eu vou trabalhar para alguém. Eu sempre terei um empregado e um empregador. Sempre terão duas partes. E essas duas partes terão obrigações. Cada uma vai ter que cumprir sua parte. Eu vou pintar a casa de Cláudia, mas ela me dará condições de trabalho, ela vai me dar tinta, ela vai me dar a disponibilidade da casa dela para ser pintada. E, além disso, eu vou ter uma relação sinalagmática. Que diabo é isso, macho? Uma relação sinalagmática é uma relação em que, para uma coisa acontecer, para uma coisa ser cumprida, a outra deve acontecer. Veja o que eu acabei de falar sobre a parte comutativa. Para que eu pinte a casa de Cláudia, eu preciso ter condições de trabalho. Então, se ela não me fornecer a tinta, eu não vou conseguir realizar o meu trabalho. Então, não dá para realizar aquela prática. Não dá para eu ser cobrado por uma coisa que não tive condições de realizar. Resumindo essa ruma de palavra feia, eu posso dizer que uma relação de emprego é uma relação em que ambos os lados têm direitos e deveres claramente expostos e cada um deles tem que fazer a sua parte. Tá claro até aqui, gente? Eu não ouvi vocês quase nenhuma vez ainda. Ê, boi! Vocês estão em Felipe Amorim já e eu tô aqui feito besta, né? Tá certo, Cláudia. Beleza. Beleza, Andresa. Só rindo aí, né? Paulo já saiu, já foi lá para Felipe. Tô vendo, viu, Paulo? Tá certo. Beleza. É nóis. Tudo bem. Princípios trabalhistas. Eu vou discutir com vocês 5 princípios do trabalho. A gente já está chegando, a gente já passou da metade do que eu tinha planejado para a gente discutir hoje. Os princípios do trabalho são múltiplos e tem vários subprincípios, tem muitas aplicações, mas a nossa legislação inteira
gira em torno dessas coisas, dessas 5 coisas que resume o que eu queria discutir com vocês enquanto leis trabalhistas. A primeira delas é a ideia de proteção ao trabalhador. Ó, Paulo voltou, Paulo. Obrigado, cara. Pensei que você já estava lá em Felipe Amorim. O princípio da proteção ao trabalhador, ele gira em torno... O Estado não deixa não, rapaz. Está aqui de lado. Tá, mano. Quem manda está aqui do lado. Está aqui do lado. Diz que eu não posso ir não, mulher. Ah, entendi. Mas, rapaz, eu acho que vocês deviam ir juntos, cara. Eu acho que... Sei não, viu? Gente, o princípio de proteção ao trabalhador existe para você minimizar a desigualdade de forças. É a ideia que eu tenho discutido com vocês desde a nossa primeira fala, quando a gente vai refletir para que servem as leis trabalhistas. Neste sentido, eu tenho 3 aplicações práticas. A primeira delas é o indúbio pró-operário. Na dúvida, você vai aplicar o que favorece ao empregado. Em outras palavras, se eu tiver alguma dúvida sobre alguma resolução, alguma discussão que é feita na convenção coletiva de trabalho, alguma parte do meu contrato de trabalho que não ficou muito clara, na dúvida, aplica-se o que for melhor para o operário, o trabalhador. Por quê? Porque ele é a parte mais fraca. Qual é a aplicação disso? Em discussões judiciais. Nesse exemplo fictício nosso, em que fui contratado por Cláudia, me desculpe, Cláudia, estou só frescando com essa história, mas é só para a gente ilustrar essas discussões. Nesse exemplo aqui, esse exemplo fictício nosso, eventualmente, se eu processasse Cláudia, o juiz do trabalho que iria analisar essa causa, em eventuais dúvidas que tivesse no contrato de trabalho, se ele aplicar este princípio, ele vai me dar, em eventuais situações de dúvida, algo que seja favorável a mim. Que situações, professor? Me dá um exemplo prático. Se eu disser que ela não me deu condições de trabalho porque ela combinou de me fornecer a tinta e não o fez, e ela disser, ele está mentindo, ou seja, uma palavra contra a outra, na dúvida, o juiz, aplicando este princípio, vai ficar do meu lado. Professor, mas eu fiquei sabendo, meu primo, eu mesmo, processei o patrão, não deu em nada, eu me lasquei. Gente, e aí a gente volta para a aula 1, né? Brasil, né? Infelizmente, nem tudo que está na legislação acontece como a gente espera. Mas a lógica do indúbio pró-operário é esta que eu acabei de explicar para vocês. Isto tem uma aplicação direta com os outros 2 subprincípios, que é a ideia da norma mais favorável. Se eu tiver discussões quanto à legislação que se aplica a mim, a que for melhor para mim enquanto operário é a que vai servir. E isso diz respeito à aplicação de uma condição mais benéfica. Se algo acontecer na legislação, eu irei ficar com o que mais me beneficia em nosso contrato de trabalho. O segundo princípio é a ideia de primazia da realidade. Como assim, professor? Vamos lá. Eu vou parar com esse exemplo entre eu e Cláudia e eu vou criar um novo exemplo fictício em que Vanessa é dona de um mercadinho e esse mercadinho ela contratou, por exemplo, Lidiene. E aí Vanessa contratou Lidiene e tem dizendo no contrato de trabalho que Lidiene só trabalha 30 horas. Que Lidiene ela tem uma situação em que ela não faz jus a receber o salário integral porque ela não trabalha integralmente. Nesta situação, ainda que o contrato de trabalho diga isso, se uma situação em que Lidiene processe Vanessa,
O que vai preponderar não é o que está no contrato, mas é o que de fato acontece. Lidiene trabalha 44 horas semanais, dá hora extra. Lidiene, ela meio que faz tudo no mercadinho. Então, Lidiene faz jus a receber o que ela está pleiteando. Porque a realidade dos fatos é diferente do que está assinado no contrato. Então, não é que a gente pense que essas relações de emprego elas podem se resumir a um contrato de trabalho que foi assinado. Lidiene assinou que ia trabalhar 30 horas, se lascou. Eita, como eu trabalho, Lidiene. Pois é, Lidiene, coitada. Eu estava só me lascando no nosso exemplo, e agora peguei você para esse exemplo aí. Você é a nova Crista. Crista foi boa, né? Você é o nosso novo Cristo. Então, o que vale é o que está assinado. Professor, e aí? Se eu disser uma coisa, eu, Lidiene, disser uma coisa e Vanessa disser outra, volta para o indúbio pro operário. Na dúvida, o que vale é a sua palavra. E aí, existem mecanismos para a gente discutir eventuais provas. Num caso fictício como esse do mercadinho que eu estou falando, o juiz vai solicitar, por exemplo, câmeras de segurança, imagens em que, eventualmente, Lidiane seja vista, trabalhando fora do horário que estava lá no contrato. Eventualmente, ele vai puxar, por exemplo, uma folha de ponto eletrônico, ele vai puxar, enfim. Folha de ponto eletrônico foi ótimo, né? Mas vocês me entenderam. Vocês entenderam a ideia aqui. O que vale é o que acontece, não o que foi assinado. Outro princípio é o princípio da continuidade. Ou seja, a partir do momento que há um contrato de trabalho feito, ainda que não haja comunicação entre empregador e empregado, há necessidade de partir do pressuposto que o contrato continuou. Como assim? Claro que existem contratos de trabalho que já têm um prazo definido. Já está delimitado que as relações irão acabar em data X. Mas quando isso não acontecer, é a obrigação do empregador comunicar que o contrato de trabalho acabou e arcar com o seu compromisso. E aí é pagar aquela questão dos direitos trabalhistas que nós temos direito nas rescisões. Exemplo prático. Imagine que eu e Felipe fomos contratados pela empresa do Paulo para prestar um serviço grande lá na cidade de Quixeré. Eu e Felipe, a gente trabalha na parte elétrica de uma obra lá. A obra acabou e o nosso contrato de trabalho não tinha prevendo que as relações trabalhistas seriam finalizadas quando a obra acabasse. Nesta linha de raciocínio, eu e Felipe vamos partir do pressuposto que ainda somos funcionários do Paulo. E numa eventual judicialização, isso vai ser contabilizado como tempo de empresa. Ainda que eu e Felipe, eventualmente, não estejamos laborando diretamente. Então, há necessidade de partir desse pressuposto. A continuidade é a regra. A manutenção do contrato é a regra. A não ser que já haja definido previamente que aquele contrato teria prazo de validade. E aí o ônus da prova é do empregador. O empregado parte do pressuposto que o contrato segue. Quarto princípio, e você perceba que esse quarto princípio, ele é uma variação e aprofundamento do 1.3, quando se discute a condição mais benéfica. A ideia é que você não pode mudar as regras do jogo depois que a partida começou. Você, nesse caso fictício entre eu e Felipe, depois que a gente começou a trabalhar lá em Quixeré e Paulo César percebeu que talvez a obra não ia ser tão grande, e aí ele veio tentar negociar para que o contrato de trabalho fosse revisto e a gente tivesse menos condições e o salário diminuísse. E não, pelo princípio do trabalho, isto não pode. A Noemi, como é muito viva, ela pode me questionar assim, professor,
o pau que eu mais vejo aí acontecendo é isso. E eu estudei, para responder aquela atividade do fórum, que a legislação trabalhista, a partir da reforma de 2017, flexibilizou isso. E o combinado se sobrepõe ao legislado. E eu vou dizer, Noemi, você é fera. Você está correta. Só que o princípio do trabalho diz respeito a esse quarto e quinto, quanto à inalterabilidade contratual lesiva e irrenunciabilidade de direitos. Isso significa dizer que eu e Felipe temos o direito de não aceitar estas propostas indecentes que o Paulo está fazendo para que a gente trabalhe mais e ganhe menos. Faça isso não, Paulo. Eita, gritei tanto que Lidiane saiu da reunião. Faltou energia, né, Janaína? Perdão. E eu achando que era meus gritos. Voltou. Gente, tudo que eu acabei de explicar quanto aos princípios, de certa forma, foram flexibilizados e, de certa forma, foram meio que, vamos dizer assim, eu não vou dizer jogados no lixo, porque é uma palavra muito forte, mas considerando o jogo de forças desigual, considerando o que eu expliquei para vocês desde a minha primeira frase, considerando que eu tenho um poderio econômico muito forte de um lado e uma força de trabalho que não tem tanta força do outro, a partir do momento que eu ajeito algumas leis e flexibilizo a possibilidade destes acordos, de certa forma, eu coloco muito poder na mão dos patrões. E acaba que, na prática, eu tenho mais prejuízo para o trabalhador. E veja, esta minha reflexão agora, ela é um pouco mais pragmática, ela é muito mais relativa ao que a gente vê de fato, não exclusivamente o que está na lei. Eu tenho certeza, eu ainda não corrigi todas as atividades do fórum, ele vai ser reaberto amanhã, mas algumas pessoas já tiveram oportunidade até de responder. Eu ainda não corrigi, mas eu tenho certeza que naquele questionamento que se faz sobre a gente ter tido algum direito deste cerceado, alguma coisa não cumprida do jeito que se deveria, eu tenho certeza que todos vocês, de alguma forma, já sofreram com isso, ou de alguma forma conhecem alguém que passou ou passa por isso. E esse é um dos nossos maiores problemas atuais. É o que eu conversei naquele dia com o Renato, sobre a pejotização. A pejotização é um fenômeno muito intenso e perigoso. Porque hoje, eu expliquei para vocês que as relações de trabalho, elas precisam ser pessoalizadas. Eu disse, inclusive, que é uma das coisas que se configura na relação de trabalho, quando eu estava dando aquele exemplo lá, quando eu contrato a Valécia e não o Felipe. Perfeito. Eu sustento o que eu falei. Só que o capital dá algumas formas de tentar driblar a legislação. E a pejotização é uma forma disso. A partir do momento em que eu sou um entregador, por exemplo, entregador de mercadorias, eu vou trabalhar para o iFood e eu alugo uma bicicleta para fazer isso, eu, de certa forma, sou um terceirizado. O iFood não tem nenhuma obrigação trabalhista comigo. Eu não sou empregado do iFood. Eu não sou empregado daquele restaurante. Eu não sou empregado da pessoa que pediu a comida. Se eu sofrer um acidente, quem se lasca sou eu. Eu não tenho um plano de saúde, eu não tenho uma folga. Se eu não trabalhar, eu não ganho dinheiro, eu não como. Eu nunca vou conseguir me aposentar nessa linha de raciocínio, com a exceção da formalização por meio do microempresário individual. Eu tenho, a partir disso, alguns direitos, sim. Eu tenho a possibilidade de, pagando o INSS, gozar, por exemplo, de uma aposentadoria.
em que eu vou, de certa forma, conseguir ter um pouquinho mais de segurança e aproveitar desses direitos, mas vamos combinar que para eu conseguir chegar até 65 anos, 30 anos de contribuição, laborando nesta bicicleta, fazendo entregas, sejamos francos, gente, isso não vai acontecer. Eu não vou ter saúde para isso. Eu não vou ter condições físicas de arcar com estas expectativas que se fazem. E a pejotização não se aplica só a esses profissionais. Ela ocorre, por exemplo, a partir do momento em que Janaína é contratada como freelancer para escrever matérias jornalísticas para o Diário do Povo, por exemplo. E aí Janaína não tem um vínculo direto com a empresa, mas a empresa aproveita-se dos serviços de Janaína. E a empresa não tem as obrigações trabalhistas sobre a Janaína, mas aproveita-se dos privilégios de ter uma profissional tão bem qualificada, de certa forma, contribuindo para o jornal. E aí perceba que a pejotização, ela é um instrumento do capital. Mas ele não é o único instrumento que o capital utiliza. Ele utiliza-se de outras práticas, que elas são comuns. Mas o fato de ser comum não significa que está correto. E eu digo correto do ponto de vista moral, ainda que a ética disso seja em conteste, afinal está em nossa legislação. Existe hoje um fenômeno chamado SCP, que é a Sociedade de Conta de Participação. Eu não sei se algum de vocês ouviu falar disso, mas ele tem sido cada vez mais utilizado por empresas. Empresas que elas fazem por meio de um contrato particular a proposta de sociedade com funcionários. E a partir do momento em que você forma uma sociedade, o sócio presta os seus serviços. E ele vai, obviamente, receber uma remuneração por isso, mas ele é um sócio. Ele é um dono da empresa. Eu não tenho obrigações trabalhistas quanto a ele. Eu vou pagá-lo a partir do momento que ele contribui e ele tem retorno pela participação dos lucros da instituição. Vamos voltar para a aula 2, em que a gente falou sobre as possibilidades de sociedade. Um contrato de sociedade, ele tem claramente definido a participação dos lucros. Então, perceba que eu finjo que o cara é meu sócio, mas na prática ele não é. E aí, o que é que eu tenho com isso? Um drible na legislação. Porque na prática eu não tenho nenhum interesse em ser sócio daquele profissional. Eu estou só e somente fingindo que eu não sou empregador dele. Pode se judicializar? Pode. Mas é sempre muito estressante e não há garantias de que a coisa funciona. Uma outra prática comum, e eu reitero que não necessariamente por ser comum é correto, é o trabalho intermitente, em que eu, de certa forma, convoco aquele funcionário apenas quando ele é necessário. Imagine que Felipe tem uma empresa e ele contrata a Elisiane para ela atuar na parte de mídias dessa empresa. E ela só é convocada em situações de campanhas publicitárias. Eu só vou chamar, o Felipe só vai chamar a Eliane, quando está perto do Dia dos Namorados, São João, Dia dos Pais, essas ocasiões festivas. E aí a Eliane é convocada a confeccionar peças publicitárias para a empresa de Felipe. Perceba que ela, na prática, é uma funcionária, na teoria e na legislação não recebe como tal. Isso é muito comum, por exemplo, com freelancers. Freelancers que são contratados por projeto.
Eu vou, por exemplo, na minha empresa, contratar aquele profissional de publicidade só para ele fazer um banner para eu postar no Instagram. Ainda que ele faça banner toda semana ou todo dia, eu pago por banner, eu pago por serviço. E aí, quando a gente volta para o que eu já expliquei para vocês, quando a gente estava discutindo... Olha, Eliane, acertei sem querer, ó. Quando a gente estava lá discutindo as relações de emprego, eu falei para vocês sobre a habitualidade. E a habitualidade é uma das coisas que configura a relação de emprego. E essa relação, ela tem características. E todas essas possibilidades que eu levantei para vocês, de certa forma, são maneiras de fingir que a relação de emprego não ocorre, ainda que na prática ela esteja sendo feita. Falsos estagiários, falsos aprendizes, alunos que são, por exemplo, contratados para fazer um serviço de um profissional que deveria ser melhor remunerado, mas ele é remunerado na prática como estagiário quando ele executa serviços de um profissional. É uma prática comum. A gente faz, a gente, de certa forma, entende que isso é comum, ainda que o profissional mereça uma remuneração muito melhor. E quando eu digo a gente, eu digo o nosso tecido social, é óbvio, né? Eu não estou me referindo a uma empresa em específico, mas essas práticas são muito comuns e eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que vivencia estas situações. Todo mundo aqui conhece uma empresa que tem um banco de horas que só funciona para o patrão, um banco de horas que parece aquela coisa do Chaves, né? Ele está juntando tudinho para dar no fim do ano, e esse fim do ano nunca chega, e a gente meio que está só dando hora, e o banco está lá mais cheio do que não sei nem o quê. A nossa conta bancária não. Isso não se converte em horas extras. É outra forma de certa forma, mascarar as relações de trabalho e não cumprir como se espera. Falsos acordos de demissão. Em cidades pequenas, isso é muito comum, gente. É muito comum porque a gente tem poucas oportunidades de emprego. A gente tem poucas, de certa forma, empresas que contratam. Então, a gente tem até medo de processar algumas instituições como essas, algumas empresas como essa. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguém que já passou por isso, de ter patrões absurdamente injustos, mas ter um certo receio de processá-los, de exigir o que se deve, ou por desconhecimento, ou por receio mesmo de não dar em nada e acabar ficando sem o dinheiro e sem o emprego. Senhores, senhoras, o que eu tinha para conversar com vocês hoje, resumidamente, era isto. Eu vou encerrar nossa gravação e a gente... mas não vou encerrar nossa reunião, certo? Nossa aula. Vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que não ficou tão clara? Foi dito rápido demais? Vou parar aqui.